Vamos às notícias políticas desta segunda-feira. Arimatea Souza, inicialmente, qual é a repercussão política dessa explosão no presídio de segurança máxima do PB1, que ocupou praticamente nosso primeiro bloco aí no noticiário policial? Boa noite. Boa noite, Cheta. Mônica, boa noite, telespectador. O assunto já ganhou dimensão nacional. Os principais candidatos de oposição trataram, evidentemente, desse assunto. José Maranhão, por exemplo, que é do MDB, ex-governador em mais de uma ocasião, disse que esse fato da madrugada de hoje retrata a escalada de ousadia do crime aqui na Paraíba. Segundo Maranhão, há poucos dias, houve o assassinato, ele recordou o assassinato de um bombeiro dentro do quartel do Corpo de Bombeiros em João Pessoa. E hoje, essa explosão na entrada do presídio de segurança máxima, o PB1, lá nos arredores de João Pessoa. Já o candidato Lucélio Cartacho, do PV, disse que esse fato da madrugada de hoje se constitui numa espécie de ápice da insegurança pública aqui na Paraíba. Insegurança essa, segundo Lucélio, que se tenta colocar debaixo do tapete, principalmente nesse período eleitoral. O governador Ricardo Coutinho também fez um pronunciamento hoje sobre o assunto e disse que o que houve na prática, na avaliação dele, foi o uso de recursos de terrorismo com armamentos tão sofisticados que a polícia da Paraíba não dispõe, nem tem autorização para usar armamento .50 que eles falam. E, segundo o governador, é o tipo de fato que não se pode evitar. Esse assunto deverá balizar segurança pública, já se falou tanto nele nesse processo eleitoral de 2018, agora é que vai se transformar, certamente, num quase tema inevitável em todas as entrevistas e debates que envolvam a sucessão estadual. O problema é que se fala muito, Arimatea, mas falta proposta concreta, você dizer o que fazer e como fazer, de onde tirar os recursos. Isso a gente escuta muito pouco, né? Na verdade, o que acontece na segurança pública é o coroamento de uma sucessão de anos, piorada a cada ano, de desinvestimento na segurança pública. É um assunto que só vira manchete, digamos assim, quando há episódios desse tipo, mas não é prioridade orçamentária dos governos e há muito tempo, né? Arimatea, tivemos a visita de um presidenciável à região de Campina Grande no fim de semana, né? Pois é, semana passada a gente registrou aqui a passagem por Campina Grande do general Mourão, que é o candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro. Nesse final de semana foi Ciro Gomes, do PDT, que veio resgatar o seu vínculo com a obra da transposição. Essa obra foi iniciada no governo Lula, à época em que Ciro Gomes era ministro da Integração Nacional. E ele veio fazer imagens para o guia eleitoral na barragem de Epitácio Pessoa, que é a principal beneficiária dessa água da transposição em termos de eixo leste dessa transposição. Ciro Gomes, na verdade, tenta se reposicionar, almejando chegar ao segundo turno da sucessão presidencial. Ele tem oscilado ao longo dessa campanha, desses últimos meses, entre acenos aos partidos de esquerda, aos segmentos populares e, de outra vertente, acenos ao empresariado, particularmente ao setor industrial. Ele tenta eleger qual dos dois lados, digamos assim, dessa divisão ideológica do país ele tem mais chances de se credenciar para o provável segundo turno. É uma campanha cheia de novidades, ou seja, de fatos que mudam os rumos, né? E aí os candidatos ficam meio que tendo que mudar de estratégia. Esse próprio acontecimento de Bolsonaro fez, de alguma forma, você percebe, quase que todo mundo aí mudando de estratégia, né? E isso deverá se ampliar nas próximas horas, Jancete e Mônica, porque hoje à noite deve sair a nova pesquisa do Instituto Datafolha, que é o instituto de maior credibilidade do país, sobre a sucessão presidencial, já recolhendo um pouco do estado de espírito da população em relação a esse lamentável episódio que aconteceu na última semana. Aliás, ainda sobre Jair Bolsonaro, o hospital no qual ele está internado em São Paulo anunciou que é inevitável a realização de uma nova intervenção cirúrgica no candidato do PSL, que inteiramente está fora do combate, de qualquer participação em eventos no primeiro turno.
Exatamente. E só para completar, nós tivemos no domingo um debate, e aí deu para sentir, sem os dois, em tese, principais concorrentes, foi um debate morno e arrastado que tivemos no domingo à noite com alguns candidatos à sucessão presidencial. Exatamente, também por isso, porque, na verdade, a maioria dos candidatos está sem saber que estratégia usar. É uma loucura, né? Esperando essa definição do PT... E sem ter ninguém polemizado. É bem complicado o negócio, né? Olha, enquanto muita gente aproveitava o feriado prolongado, os servidores do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba ficaram de plantão durante o fim de semana e vai ser assim até o fim das eleições. Pouco mais de 87 mil pessoas no Brasil se habilitaram para o voto em trânsito junto à Justiça Eleitoral. Pouco mais de? 87 mil pessoas. Em todo o Brasil? Em todo o Brasil. É muito pequeno. Estamos falando de um Brasil todo, né? Sim, mas tem alguma coisa aí? 3 destaques nacionais. O ministro Gilberto Kassab virou réu hoje. Ele aqui é o presidente nacional de honra do PSD. Ele é suspeito de atos de improbidade administrativa quando era prefeito de São Paulo. Kassab foi acusado de receber 21 milhões através de Caixa 2. A gente estava falando da Justiça Eleitoral e o TSE autorizou tropas federais para 5 estados: Acre, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão e Rio de Janeiro. Cidades nesses 5 estados. E o PT ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal solicitando mais tempo para indicar ou para substituir o candidato à presidência da República. Esse prazo, fixado pelo TSE, termina amanhã. O PT já havia solicitado a prorrogação ao próprio TSE, mas foi negado de ofício pela ministra Rosa Weber, alegando que esse prazo não é fixado pelo TSE, mas pelo próprio calendário eleitoral já amplamente divulgado. Qual é o argumento que foi apresentado no Supremo para tentar derrubar a decisão do TSE? O argumento é de que o recurso contra a decisão do TSE, que indeferiu o pedido de registro de candidatura do ex-presidente Lula, chama-se recurso extraordinário, esse recurso ainda não foi julgado pelo Supremo. E a solicitação é que o prazo para que haja a substituição seja dilatado até o dia 17 de setembro, que é o prazo máximo para que um partido possa trocar de candidato sob pena de ficar alijado do processo eleitoral. Então, arrumando a coisa, o PT pede o prazo até o dia 17 de setembro, alegando que falta um recurso ser julgado no Supremo. Esse recurso deverá ser apreciado ainda amanhã pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o fato é que toda a estrutura do PT já está pronta para anunciar a Fernanda Haddad, inclusive o ex-presidente Lula já fez uma carta aberta para ser divulgada, ser lida, explicando as razões que indicava o ex-prefeito de São Paulo para ser o candidato do PT a presidente nas eleições deste ano. Tem hora que até você fica sem entender essa estratégia de empurrar com a barriga, né? Um caso que a gente já sabe que praticamente definido, né? Na verdade, a ideia original, Anchieta, era postergar o máximo para manter a foto de Lula na urna eletrônica. Esse era o objetivo, que o eleitor, quando fosse no dia da eleição, mesmo nos dias finais ele tendo sido substituído, mas essa foto permanecesse. Mas o prazo fatal é 17 de setembro, independente do que o Supremo venha a decidir amanhã. Ou seja, ou vai com candidatura própria, modificada, alterada, no caso Haddad, ou espera pelo imponderável de um recurso e com o risco de todos esses votos serem anulados. Boa noite, Arimatea.